Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí à nossa matéria de farmacologia, né? E hoje iniciaremos nossas aulas, né? Falando de alguns medicamentos antidepressivos, né? Mas para a gente falar dos medicamentos antidepressivos, a gente tem que entender o que é a depressão, né? A depressão, pessoal, ela caracteriza-se por uma intensa tristeza ou perda de interesse nas atividades habituais, acompanhadas por pouco apetite, insônia ou hiperinsônia, agitação, retardo psicomotor, diminuição do impulso sexual, fadiga, sentimento de inutilidade, diminuição da concentração ao pensamento de morte e suicídio. Existe uma hipótese que sugere que a depressão se deva à pobreza da neurotransmissão por noradrenalina, dopamina ou serotonina no cérebro. Quais são as classes de medicamentos que são utilizados para tratar, né, pessoal? A gente tem os medicamentos para tratar uma terapia antidepressiva, né? A gente tem os medicamentos tricíclicos, né? Que são aqueles que causam bloqueio da recaptação de noradrenalina, dopamina e serotonina, que são os medicamentos amitriptilina, nortriptilina, imipramina, né, entre outros. A gente tem aqueles inibidores da monooxidose, né, que são aqueles que também atuam no bloqueio do metabolismo da noradrenalina, da dopamina e da serotonina, igual a feneuzina, a tacicilipromina, né? E a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina, né? Ele causa o bloqueio da recaptação de serotonina, o que leva a um aumento da concentração dessa na fenda sináptica, né? Como a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, né? Agora, as drogas antipsicóticas, né? Quando a gente pensa em psicose, né, pessoal? A gente pensa naquelas doenças, né, onde a pessoa ela tem alucinações, né? Onde ela enxerga algo que não existe, né? Ela alucina mesmo, ela, né? Aí a gente fala que são psicóticos, né? E as drogas antipsicóticas, na maioria das vezes, elas atuam como um bloqueio de um tipo de receptor da dopamina, né? Como exemplo, a gente tem o haloperidol, a risperidona, a clorpromazina, né? Os anticonvulsivantes, né, pessoal? Tem algumas pessoas que têm algum distúrbio neurológico, né? E esse distúrbio pode causar convulsões, né? Então, a gente vai ver quais os medicamentos que atuam, né, nessas convulsões, para evitar essas convulsões. A gente tem lá, né, os mecanismos de ação do medicamento anticonvulsivante, né? Aumento da disponibilidade sináptica do GABA, controle de excitabilidade da membrana neural. Quando os tipos de crise, né? Se a crise for parcial, envolve uma série de sintomas, né? Estados dos lábios, sudorese, perda da consciência, disfunção motora, sensitiva, psicológica. A gente tem as drogas utilizadas, são carbamazepina, fenitoína, clonazepam, fenobarbital e primidona, né? Agora, as crises de ausência, né? Aquela crise generalizada que se apresenta como breves episódios de olhar fixo, mas sem convulsões, né? As drogas utilizadas são clonazepam, a trimetadiona e o valproato. Os ansiolíticos, né, pessoal? Os ansiolíticos são medicamentos tratados e utilizados para a ansiedade, aquelas pessoas que são muito ansiosas, né? A gente tem os benzodiazepínicos, que tem mecanismos de ação que potenização da atividade do GABA, que é a inibição neural, causando relaxamento da musculatura esquelética e sedação, como diazepam, alprazolam e clonazepam, né? E a gente tem os barbitúricos, né? Há algum tempo, os barbitúricos, pessoal, eram fármacos amplamente utilizados como hipnóticos e sedativos, e também como ansiolíticos. Suas administrações, né, causam problemas graves, pois apresentam facilidade de produzir tolerância, dependência física e sintomas de abstinência grave, né? A pessoa ela fica viciada na medicação, né? E o exemplo de algum medicamento barbitúricos é o fenobarbital, que a gente fala de Gardenal, né? Que o pessoal antigamente conhecia como Gardenal.
A farmacologia do sistema cardiovascular. Então vamos entender, né, pessoal? É bem simples. O coração ele é uma bomba. Qual a função do coração? Bombear o sangue para um sistema de vasos que tem capacidade volumétrica limitada, né? Um sistema de condução elétrica mantém a frequência e os ritmos regulares dos batimentos cardíacos. E as células do miocárdio elas requerem oxigênio, né? O que é o coração, né? O coração é um músculo. Esse músculo do coração, a gente fala que ele chama miocárdio, né? Então, o coração ele tem a função de bater, né? Ele abre no procedimento de sístole, enche de sangue e fecha, né? No procedimento de diástole. No momento que ele fecha, ele joga o sangue para a corrente sanguínea, né? Então, esse músculo cardíaco, como todas as células do nosso corpo, ele precisa de oxigênio para sobreviver, né? Então, sem oxigênio, o músculo cardíaco também não sobrevive, né? Então, a gente tem aí, né, insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca, né? O coração ele não bate de maneira que vá de numa proporção que é necessária para bater, né? Então, tem uma diminuição do fluxo de batimento, né? Essa diminuição está levando um déficit sanguíneo no corpo, porque o coração não está dando conta de bombear a quantidade de sangue com oxigênio que o corpo precisa. Geralmente pode ser causado por isquemia, né, do músculo cardíaco. O que é isquemia? Quando falta oxigênio, acontece a morte, né, de uma parte do músculo. E essa morte, aquela parte fica sem bater, sem força, né? Então acaba que pode levar a uma insuficiência cardíaca, né? E qual a medicação que a gente tem que usar? As estratégias farmacológicas são melhora da contratibilidade do miocárdio, né, melhorar os batimentos. As drogas que aumentam, né, é a digoxina, a arinoma, né, e a dobutamina, né, que igual a dobutamina aumenta a produção, né, de AMPC, né, que é um mensageiro bioquímico que estimula o coração. Redução da pré-carga, nitroglicerina, né, reduz o tônus venoso, e redução da pós-carga, são os diuréticos, né, que diminuem o volume de sangue por aumento do volume de água excretado na urina. A hipertensão, né, pessoal, é uma doença silenciosa que as pessoas acabam adquirindo, né, e às vezes nem sabem que tem. O que é a hipertensão? É a pressão do sangue nos vasos sanguíneos aumentada. Quando o vaso está entupido por alguma placa de ateroma, por alguma obstrução, o sangue ele pressiona para passar, né? E a essa pressão a gente dá o nome de hipertensão, tá? Quais são as estratégias farmacológicas, né? Redução de excesso de carga e volume, né? Através de diuréticos que diminuem o volume de sangue por aumento do volume de água excretado na urina. E a gente tem os medicamentos que a gente utiliza aí na hipertensão arterial sistêmica, como o captopril, né? O captopril, por exemplo, qual é o mecanismo de ação dele? Ele inibe o sistema renina-angiotensina, né? Que é o sistema que controla a pressão arterial. E ele é indicado para hipertensão, após infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? E a posologia dele geralmente é administrar 1 hora antes das refeições ou 2 horas após as refeições. A gente tem o lifedipino, né, que atua bloqueando a entrada de cálcio nas células musculares lisas das paredes arteriais, impedindo a contração, né? Se impede a contração, diminui um pouquinho a pressão. E leva a uma vasodilatação. Essa vasodilatação significa que o vaso vai abrir mais, então o sangue vai passar com mais facilidade, né? As reações adversas podem ser cegueira noturna, cefaleia, tontura, fraqueza, né? Deve ser administrado com ou sem alimento, 10 mg 3 vezes ao dia, sendo que a dose máxima diária é de 60 mg. Outro medicamento é o meltidopa, né? Que tem o seu mecanismo de ação, ele reduz a resistência vascular, né? Indicações, por exemplo, a hipertensão na gravidez e hipertensão moderada grave. Deve ser administrado 200 mg ao deitar até 2.000 mg diários, né? A gente tem também o propanolol, né? Que bloqueia a liberação da renina e inibição central do simpático, né?
e ajuda aí no tratamento das arritmias cardíacas e hipertensão, né? E deve ser administrado após as refeições, né? Porque ele causa irritação do trato gastrointestinal. E deve ser administrado 40 mg 2 vezes ao dia. E a gente tem a hidroclorotiazida, né? Que é um diurético, né? Que aumenta a excreção da urina de sódio e a água por inibição de reabsorção de sódio nos túbulos distais, né? Então ele ajuda no tratamento aí da hipertensão, né? E geralmente deve ser administrado preferencialmente pela manhã junto com o alimento para evitar a irritação do tubo gastrointestinal, né? E pode-se tomar de 25 a 100 mg 1 a 2 vezes ao dia. Agora, pessoal, a gente vai falar de medicamentos utilizados no tratamento do diabetes, né? Todo mundo sabe que o diabetes é uma doença que causa um aumento da glicemia na corrente sanguínea, né? O tão famoso, o pessoal fala popularmente, o açúcar do sangue, né? E quando acontece esse aumento, a pessoa ela fica diabética, né? Um dos medicamentos que trata a diabetes é a glibenclamida, né? Que estimula a secreção de insulina pelas células B, né? E essas indicações, ela deve ser administrada junto com a primeira refeição, né? 2,5 mg ao dia. Pode-se utilizar outros medicamentos também. A gente tem a metformina, né? Que tem a ação aí no aumento da sensibilidade dos tecidos periféricos, né? A insulina. E geralmente é utilizado junto às refeições 500 a 850 mg por dia. E a gente tem a insulina, né? Que é de origem bovina, suína mista ou humana, né? Semissintética por modificação. E essa insulina, ela atua, né? É um hormônio que aumenta o transporte de glicose dos músculos nas células, reduzindo os níveis de glicose no sangue, né? Deve ser administrado de 30 a 60 minutos antes das refeições, de 3 a 4 doses ao dia, de acordo com a monitorização domiciliar. Antimicrobianos, né? São aqueles que protegem contra possível infecção de bactéria, fungo, vírus, né? E atuam dentro desse tipo de medicamento, a gente tem aí que atuam nas bactérias, as penicilinas, eritromicina, neomicina, gentamicina. A gente tem as que atuam nos vírus, que é o aciclovir, né? E a gente tem aí as antifúngicas, né? Por exemplo, como fluconazol, entre outros, né? Os antibióticos, eles são eficazes no controle das infecções, né, pessoal? E escolha do antibiótico depende do tipo de bactéria, local de infecção e a sensibilidade do micro-organismo ao antibiótico, né? Hoje se observa um uso indiscriminado do antibiótico, né? Através de mutações, a produção de enzimas que inativam o medicamento, ou até mesmo alteração na estrutura da bactéria. Então, a pessoa toma o antibiótico de forma inadequada, né? Por causa do uso indiscriminado, sem prescrição médica. E essas bactérias, elas ficam resistentes, multiresistentes, né? Por isso que fala aqui, ó, resistência da bactéria, né? Ela sofre mutações e fica mais forte. Então, tem hora que aquele antibiótico que é indicado, nem trata ela mais. A gente tem aí as penicilinas e as amoxicilinas, né? Que são também antibióticos, tá? A gente vai continuar nosso conteúdo no fórum. E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando lá durante o fórum, tá? Fiquem com Deus, um abraço.